Santa Missa nas seguintes intenções: Nélia Correia, que faleceu em Água de Alto, São Miguel. Irmelinda Moura, João Figueiredo dos Reis e familiares falecidos. José e Maria Reis Soares e família falecida. António Governo, Maria do Rosário Formiga e família falecida. Alberto Inácio da Costa, Maria de Lourdes Costa, Maria da Conceição Carvalho e Maria de Lourdes Carvalho da Rosa, e por graças recebidas do Santo Expedito. Lúcia Silva e familiares falecidos. Zélia Medeiros, pais e família falecida. Leonel Souza, Belmira Souza, David Souza, João Souza, Maria Machado, Antônio Lugo, Filomira Costa Pinto, Irmelinda Diogo e Irmesildo Costa Pinto e todos os familiares falecidos. José Vieira Mira, pais, sogros e familiares falecidos. José Pereira Lourenço, Olinda Abreu Fonseca Vieira, pais, sogros e familiares falecidos. Carlos Correia do Rei de Souza e familiares falecidos. Jorge Alberto Puim Chaves, esposa, Diniz Puim Chaves, avós e almas do purgatório. Mariano Couto e Alcinda Couto. Antônio e Rosa Rodrigues. José Luís Pimentel, pai e família falecida. Mário Soares, Ares Couto, Filomena Couto, Ares Augusto Couto e vice de vice. Virgínio e Irondina Tavares e familiares falecidos. José Figueiredo e esposa. João Pereira Floriano e Maria Betancourt Soares. José Vieira e Luís Vieira. Amélia Medeiros e José Cabral Silva, pais, sogros e família falecida de Natália Requeima. Em pé, iniciaremos a nossa celebração eucarística com o nosso canto. Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que unidos no amor de Cristo. Sejam todos bem-vindos, amados irmãos e irmãs. Hoje nós celebramos o 32º domingo do tempo comum. E a palavra de Deus nos convida a refletir em nossa fé e colocar toda a nossa confiança e esperança na ressurreição. Por isso, para celebrarmos dignamente esses santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. E certos da infinita misericórdia e bondade do Senhor, cantemos pedindo perdão. Senhor, tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Toma nossa vida de pecado e dor.
Cristo, tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Toma nossa vida de pecado e dor. Enche-nos do Espírito de amor. Senhor, tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Toma nossa vida de pecado e dor. Enche-nos do Espírito de amor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cheios de alegria e gratidão por celebrarmos o dia do Senhor, cantemos o nosso hino de louvor. Nas alturas, vai na terra, passa a todos, e são por eles proclamados. São Senhor Deus, nos louvamos, nos bendizemos e adoramos, e nós vos glorificamos e vos damos muitas graças. Vossa glória está imensa. Senhor Jesus, Filho unigênito, Cordeiro Santo de Deus Pai, vós que poderás tirar todo o pecado deste mundo, tende piedade de nós todos. Vós que tirastes o pecado, as nossas preces acolhei. Vós que estás eternamente à direita de Deus Pai, tende piedade de nós todos. Porque só vós é que sois santo, porque só vós sois o Senhor, e só vós sois o Altíssimo Jesus Cristo, nosso irmão. Porque só vós sois o Altíssimo, em união com o Santo Espírito, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Vamos colocar diante do altar do Senhor as intenções que trazemos no nosso coração. Faça o teu pedido, a tua intenção, com toda a confiança. Vamos rezar pela igreja, pela paz no mundo, pela conversão dos pecadores, por aqueles que pediram e contam com as nossas orações, por essa nossa paróquia, pelas famílias que fazem parte desta paróquia. Vamos rezar pedindo ao Senhor muitas e santas vocações. Nós iniciamos essa semana nos Açores a semana de oração pelo seminário. Vamos rezar pedindo muitas e santas vocações. Vamos rezar também nas intenções de novembro que nós celebramos, que estão diante do altar do Senhor e que hoje nós queremos rezar. Vamos rezar também pela alma de Nélia Correia, que faleceu em Água de Alto, São Miguel. Também pela alma de Maria Medeiros, falecida na semana passada em Mississauga. Por essas intenções e as intenções que colocamos no início desta nossa celebração, nós queremos rezar. Deus eterno e misericordioso, afastai de nós toda a adversidade, para que sem obstáculos do corpo ou do espírito, possamos livremente cumprir a vossa vontade.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podem sentar e vamos ouvir com atenção a palavra do Senhor. Leitura do livro dos Macabeus. Naqueles dias foram presos 7 irmãos, juntamente com a mãe, e o rei da Síria quis obrigá-los, à força de golpes de arroz e de nervos de boi, a comer carne de porco proibida pela lei judaica. Um deles tomou a palavra em nome de todos e falou assim ao rei: que pretendes perguntar e saber de nós? Estamos prontos para morrer, antes que violar a lei dos nossos pais. Prestes a soltar o último suspiro, o segundo irmão disse: tu, malvado, pretendes arrancar-nos a vida presente, mas o Rei do Universo ressuscitar-nos-á para a vida eterna, se morrermos fiéis às suas leis. Depois deste começaram a torturar o terceiro, intimado e por fora da língua, apresentou-a sem demora e estendeu as mãos resolutamente, dizendo, com nobre coragem: do céu recebi estes membros, e é por causa das suas leis que os desprezo, pois o céu espero recebê-lo de novo. O próprio rei e quantos o acompanhavam estavam admirados com a força de ânimo do jovem, que não fazia nenhum caso das estruturas. Depois de executado este último, sujeitaram-no a 4 ao mesmo suplício. Quando estava para morrer, falou assim: vale a pena morrermos às mãos dos homens, quando temos a esperança em Deus de que Ele nos ressuscitará. Mas tu, ó Rei, não ressuscitarás para a vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Atendei a minha súplica, escutai a minha oração, feita com sinceridade. Senhor, ficarei saciado quando surgir a vossa glória. Firmei os meus passos nas vossas bretes, para que não vacilem meus pés. Eu vos invoco, ó Deus, respondei-me, ouvi e escutai as minhas palavras. Senhor, ficarei saciado quando surgir a vossa glória. Protegei-me à sombra das vossas asas, longe dos ímpios que me fazem violência. Senhor, mereça eu contemplar a vossa face
e ao despertar saciai-me com a vossa imagem. Senhor, ficarei saciado quando surgir a vossa glória. Senhor, ficarei saciado quando surgir a vossa glória. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu pela sua graça eterna consolação e felizes esperanças, confortem os vossos corações e os tornem firmes em toda a espécie de boas obras e palavras. Entretanto, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e seja glorificada, como acontece no meio de vós. Orai também, para que sejamos livres dos homens perversos e maus, pois nem todos têm fé. Mas o Senhor é fiel, Ele vos dará firmeza e vos guardará do maligno. Quanto a nós, a vós, confiamos inteiramente no Senhor, que cumpris e cumprireis o que vos mandamos. O Senhor dirija os vossos corações para que amem a Deus e guardem a Cristo com perseverança. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e fizeram-lhe a seguinte pergunta: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se morrer alguém, um irmão, que deixe mulher sem filhos, este homem deve casar com a viúva, para dar descendência ao seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem filhos. O segundo e depois o terceiro desposaram a viúva, mas o mesmo sucedeu aos 7, que morreram e não deixaram filhos. Por fim, morreu também a mulher. De qual destes será ela esposa na ressurreição, uma vez que os 7 a tiveram por mulher? Disse-lhe Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão em casamento, mas aqueles que forem dignos de tomar parte na vida futura e na ressurreição dos mortos, nem se casam, nem se dão em casamento. Na verdade, já não podem morrer, pois são como os anjos, e porque nasceram da ressurreição, são filhos de Deus. E que os mortos ressuscitam, até Moisés o deu a entender no episódio da sarça ardente, quando chama ao Senhor, o Deus de Abraão,
Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Não é um Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele todos estão vivos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar, amados irmãos e irmãs. Hoje é muito claro para nós que o tema da liturgia é a ressurreição. Mas a grande pergunta do nosso coração é: como é que nós entendemos a ressurreição? Como é que nós professamos a nossa fé na ressurreição? Primeiro, é uma realidade que não é muito clara desde o início do povo de Israel, desde o início do judaísmo. Eles, em algum período, começaram a entender a realidade da ressurreição. Se nós perguntássemos para um antigo judeu, ele normalmente iria dizer: olha, eu não sei responder se há ressurreição ou não. Se nós perguntássemos mais ou menos para um judeu lá pela época de Isaías, ele poderia dizer assim: olha, quem morre deixa de viver, não vive mais, está na sombra da morte, já não há vida. Então eles poderiam responder que não acreditam. E quando nós olhamos mais para frente, numa época em que era mais ou menos 170 anos antes do nascimento de Cristo, eles começam a entender que há ressurreição, que existe a ressurreição, porque eles procuram responder algumas perguntas mais ou menos assim: por que é que nós nascemos? Por que é que nós vivemos? Por que é que nós constituímos família? Por que é que nós nos envolvemos nos negócios? Por que é que nós fazemos amigos? Qual é o sentido da vida, se todos nós viemos do nada e partiremos para o nada? Que sentido tem todas as lutas, todos os ganhos, todos os sonhos, todas as realidades que nós fazemos, se a nossa vida está fadada para terminar na morte? Então, para responder a estas realidades, eles começaram a pensar naquilo que existiria após a morte. E aí fica muito claro que o povo de Israel começa a professar a fé na ressurreição. Por isso nós olhamos para a leitura de hoje, a primeira leitura, que é tirada do segundo livro de Macabeus. 7 irmãos e a mãe são apresentados diante do imperador Antíoco, que está perseguindo os judeus, porque eles querem que eles neguem a fé, que eles neguem as tradições, que eles façam aquilo que os gregos fazem. E por isso eles começam a perseguir, a maltratar, a matar, para que eles possam abandonar a sua fé. E aí é bonito porque é um dos livros do Antigo Testamento que traz bem claro a profissão de fé na ressurreição dos mortos. A nossa vida, amados irmãos, ela não é destinada para a morte. A nossa vida é para experimentarmos a eternidade, ou melhor ainda, a imortalidade. A graça de Deus no nosso coração, somos convidados a, com Cristo, entrarmos na vida eterna, na vida nova. Então, quando nós olhamos para Macabeus, eles começam a fazer uma grande profissão de fé. Imagine, você ser preso junto com os filhos, e os filhos serem mortos, um por um na sua frente, até que você negue a sua fé. Então a primeira pergunta no nosso coração é: será que nós teríamos tamanha fé? Será que nós seríamos perseverantes de permanecer na fé que nós professamos? Porque assim aconteceu com aquela mãe. Os seus filhos foram sendo mortos, e o rei foi dizendo a ela: olha, diga a eles, porque se eles negarem a fé, acaba tudo isso, a gente para por aqui mesmo, nem você e nem eles vai sofrer. E a mãe ficava insistente do lado deles, dizendo: olha, não perca a sua vida, não perca a sua fé, não perca a sua esperança, seja firme até o final. Até que o último que nós ouvimos hoje na leitura, que é o quarto, vai dizer assim: olha, não tem problema nenhum sofrer a morte pelas tuas mãos, ó rei, porque Deus nos dará a vida eterna, Deus nos dará a recompensa, Deus nos dará a ressurreição. Quanto a ti, eu não posso dizer nada. Eu experimentarei a ressurreição, mas você não. E eles foram perseverantes, inclusive foram mortos todos os irmãos e a mãe também, perseverando na fé e na esperança. Por quê? Porque eles tinham certeza de que o Senhor lhes daria a recompensa da ressurreição.
Mas aqui, amados irmãos, eu quero chamar a atenção para um fato, uma realidade da ressurreição, que às vezes nós caímos no mesmo erro. Porque para os macabeus e para o povo de Israel, a ressurreição era mais ou menos assim: num determinado momento, Deus restituiria a nossa vida. Nós que perdemos a vida por causa dele, nós que perdemos a vida por causa da fé, Deus nos restituirá a vida. E restituir a vida significa o quê? Ressuscitar, para que nós possamos continuar a nossa vida de novo, para que nós possamos continuar a nossa vida da maneira que nós pensamos. Então, se nós pensamos assim, existem duas realidades. Se eu não acredito na ressurreição, então o que me resta é esta vida que eu vivo aqui. Então eu preciso ser feliz, eu preciso viver o paraíso aqui, eu preciso realizar todas as coisas da minha vontade, porque quando terminar eu já não terei mais nada. Então nada daquilo que eu possa viver aqui vai realizar a minha vida, vai encher a minha alma, porque eu nunca vou estar saciado, eu nunca vou estar feliz. Agora, se eu acredito na ressurreição, eu tenho que preparar a minha vida para o futuro. Eu tenho que preparar a minha vida para a imortalidade. Eu tenho que preparar a minha vida para o depois. Então a minha vida encontra sentido. Eu não vou querer experimentar todas as coisas agora, mas eu vou prepará-la para o futuro. Mas não é um futuro como assim: eu perdi a minha vida e vou continuar. Um exemplo disso é a maneira que nós pensamos, né? Às vezes nós pensamos assim: ah, seu padre, quando nós ressuscitarmos, nós vamos continuar a nossa vida, vamos ter a nossa casa, vamos ter o nosso carro, vamos ter os nossos amigos. Não é assim que nós pensamos? Por exemplo, quando a gente pensa no céu, a gente diz assim: ah, seu padre, eu tenho que construir a minha casinha lá no céu, não é assim? E eu não sei quantos cômodos eu vou ter lá na minha casinha, se é uma casa de 3 quartos, 4 quartos, uma suíte, não é assim? Mas eu tenho que preparar alguma coisa. Quer dizer, eu começo a pensar como se lá fosse aqui, não é assim? Ah, eu vou lá ter o meu carrinho, não é assim? Vou ter os meus bens. Quando a gente pensa no céu, a gente pensa numa quinta, a gente pensa num lugar com muitas árvores, não é assim? As frutas, o paraíso. Não é assim que nós vamos pensando? Porque é a ideia que nós temos de que nós vamos continuar a nossa vida. Quantas e quantas vezes as pessoas dizem: ah, seu padre, será que quando eu for para o céu na ressurreição eu vou lembrar do meu marido? Você queria matar ele aqui quando ele estava vivo, você vai querer lembrar dele quando vai estar na eternidade? Veja como tem uma coisa dessa, não é assim? Você não, o seu esposo, vão dizer: ah, seu padre amava tanto a minha esposa, será que lá no céu eu vou estar casado com ela de novo? Ah, faça-me o favor, aqui você não aguentava ela falar na sua orelha, vai querer falar com ela na eternidade então no céu? Então, tantas coisas que nós pensamos, amados irmãos, que muitas vezes nós pensamos assim: ah não, a nossa vida no céu vai ser semelhante a essa. E por causa deste erro que nós fazemos, nós entramos no evangelho de hoje. Olha que interessante, mesmo entre os judeus, haviam alguns grupos, por exemplo, os fariseus. Os fariseus acreditavam na ressurreição, mas os saduceus não. Os saduceus diziam: não há ressurreição, não pode. Como vai haver ressurreição? A nossa vida é só essa brevidade, é só essa realidade que nós vivemos, depois não existe mais nada. E aí eles vão colocar uma questão para Jesus, que é exatamente a questão que nós pensamos. Olha, Moisés, isso era uma lei no Antigo Testamento. Moisés, para o povo de Israel, eles precisavam ter duas coisas para que eles fossem abençoados: descendência e terra. Se eles têm um lugar para viver, uma terra, eles são abençoados por Deus. Se eles têm descendência, eles foram abençoados por Deus. Por isso, virgens, estéreos, pessoas que não tinham filhos eram amaldiçoados. Eles não eram abençoados. Então essa era a ideia que havia. Tanto que Moisés, quando vai prescrever as leis, ele vai colocar uma dessas. Por exemplo, se alguém casa, ele morre e não teve filho, se ele tem irmãos, é obrigação do irmão casar com a viúva para que dê descendência para o seu irmão, para dizer: olha, esses filhos aqui são os filhos do meu irmão, ele tem descendência, ele foi abençoado. Era essa a ideia. E os saduceus pegam esta ideia, porque quando vão discutir de religião, todo mundo discute na Bíblia, né? Baseado na Sagrada Escritura. Então os saduceus vão colocar esta questão para Jesus: olha, Senhor, vamos pensar assim mais ou menos naquela lei que Moisés escreveu. Havia 7 irmãos,
O primeiro, o mais velho, casou-se, ele morreu, deixou a viúva e não teve filhos. Claro que o segundo tem que casar com ela. Mas se acontece que o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, todos eles casaram com ela e não tiveram filhos. E aí o sétimo casou-se com ela e também não teve filho. E por fim, ela também morreu. Graças a Deus, né? Ela ia matar mais quanto, não é? Casou com 7 e ainda não tinha morrido ainda, não é? Bom, chegou no final da conta, bom, ela morreu também. Quando ela ressuscitar, ela vai estar casada com quem? Perceberam que é o mesmo erro de que quando nós pensamos o céu como se fosse continuidade da nossa vida? Não, quando ela ressuscitar, amados irmãos, aí vem a resposta de Jesus. Preste bem atenção. Neste mundo, nós casamos e damos em casamento. Nós casamos e somos casados. Mas quando vocês vão casar, o que o padre diz para vocês na hora do casamento? Essa eu não vou responder, porque eu nunca casei e eu não vou saber o que o padre fala para vocês, né? O que o padre fala para vocês quando vocês estão casados? Na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, todos os dias da sua vida, até que a morte os separe. Não é assim? Todo o vínculo que nós fazemos do matrimônio é até que a morte vos separe. Porque o casamento não é para a eternidade, não é para a imortalidade. O casamento é até a morte. Quando acontece a morte, é desfeita a aliança. Quando acontece a morte, já não tem mais o vínculo da aliança. Por quê? Porque neste mundo, vocês casam e dão-se em casamento. Mas na eternidade, vocês serão como anjos. E os anjos não casam. Vocês serão como filhos de Deus. Como é que os irmãos vão ficar casando entre um entre o outro? Vocês serão da eternidade, do estado celeste. Então, quando nós pensamos em ressurreição, seu padre, como é que vai ser lá no céu quando eu morrer? Eu não sei, eu não morri ainda. Não é assim? Aí às vezes a gente fala assim, não, nós tentamos saber como é que vai ser o céu. Vai ter uma casa para cada um, vai ter um jardim, vai ter uma reunião, vai ter uma refeição. Eu não sei. Como que nós podemos dizer o que vai ser a vida eterna se nós ainda não experimentamos? Se ainda nós não experienciamos, se nós não sabemos ainda, então não adianta nós pensarmos da maneira que nós pensamos aqui. Uma certeza que nós temos é que será completamente diferente. Nós teremos uma vida que é uma vida transcendente. Nós entraremos na imortalidade. Nós seremos como anjos. Alguém já viu um anjo aqui? Conta para mim como é que é, porque eu vou saber como é que vai ser a ressurreição. Nós seremos filhos de Deus. Nós seremos tal qual nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu pergunto para vocês, como era Jesus Cristo na ressurreição? Os discípulos tinham dificuldade de reconhecê-lo, lembra? Ele tinha um corpo glorioso. Quando eles viam Jesus, achavam que ele era um fantasma, mas não era. Jesus já comeu com eles para mostrar que não era um fantasma. Ele trazia as marcas da ressurreição. Entenderam, amados? É completamente diferente. Como é que nós vamos pensar lá na eternidade? Vai continuar dizendo, lá na eternidade nós seremos como anjos, nós seremos como filhos amados de Deus. Por isso já não há mais essa realidade, porque nós não precisamos. O céu será o quê? Contemplar a face do Senhor. E contemplar a face do Senhor não é uma coisa monótona todos os dias, não. Deus é mistério. E será uma novidade surpreendente a cada dia, para saciar a nossa alma. Por isso o Senhor vai dizer, olha, Deus é o Deus dos vivos, porque todos para Deus estão vivos. É aquilo que Moisés, quando contemplou a sarça ardente, ele dizia, eu contemplo a face do meu Deus, que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eles não estão mortos, eles estão vivos, vivos para a graça do Senhor. Então essa é a graça da ressurreição. Então a primeira realidade que nós precisamos tirar do nosso coração é esta realidade de querermos pensar a ressurreição como se fosse a continuação da nossa vida aqui, como se nós fôssemos continuar aquilo que nós fazíamos. Não é, é uma transcendência, é uma vida nova. Eu costumo dizer uma história quando eu faço os funerais, que é aquela história da mulher que está grávida, né? Que ela está esperando um bebê e o bebê vai nascer, não é assim? Para nós entendermos a questão da vida eterna é assim também. Por exemplo, aquela mulher que está grávida, o bebê, ele só conhece o ventre da mãe. A realidade que ele tem, o mundo que ele tem, é o ventre da mãe. Ele não conhece aqui fora.
Ele não sabe se é frio, se é calor, ele não sabe que tem o ar para respirar, ele não sabe que ele vai ter que ter uma casa, ele não sabe que ele vai ter que ir para a escola, ele não sabe que ele vai ter que trabalhar, ele não sabe disso, ele não espera isso. O mundo que ele surgiu, o mundo que ele nasceu foi ali dentro, ele só conhece e ele pensa que nunca vai sair dali. Ele está bem, ele está ali no ventre da mãe, tem um ser superior que é a mãe que alimenta ele, pronto, ele está bem. Quando ele nasce, ele faz uma experiência surpreendente, um mundo que ele não imaginava, uma realidade que ele nunca pensava, e ele tem que se adaptar a esta realidade. Nós também é a mesma coisa. Quando nós morrermos, nós estaremos nascendo para o céu, e lá no céu é que nós vamos experimentar aquilo que será a ressurreição. Então hoje a pergunta da liturgia para nós é exatamente essa: nós acreditamos na ressurreição? Como é que nós vivemos a nossa vida? Como se ela terminasse aqui? Como é que nós estamos administrando a nossa vida? Os bens que eu quero é só para esta vida ou eu tenho preparado a minha eternidade? Eu acredito na eternidade como os fariseus e os judeus, ou como os saduceus? Eu não acredito na ressurreição, eu não tenho esperança. Entenderam, amados? Porque conforme eu vou responder a estas perguntas, será a minha vida. Por que é que eu tenho medo da morte? Por que é que eu tenho medo de falar da morte? Por que é que quando eu digo assim, não, seu padre, agora não, vamos falar nisso daqui a alguns anos, não é assim? Vamos deixar isso para frente, né? Não vamos falar nesse assunto, né? Mas por que eu tenho medo? Se a morte é a passagem para a vida eterna, por que o medo do meu coração? Se eu acredito na ressurreição, que me dá esperança, que me dá alegria, que me dá conforto, por que eu tenho medo? Por que eu tenho medo das pessoas que morreram? Por que eu tenho medo de que elas poderiam me fazer algum mal? Por que eu tenho medo de chegar à morte e não encontrar mais nada? E não ter mais nada para além dela? Será que eu acredito? Será que eu sou cristão? Será que eu confio na graça de Deus? Porque o Salmo vai nos dizer: quando eu contemplar a tua face, Senhor, então serei saciado. Será que o desejo do nosso coração é procurar e encontrar a face do Senhor, ou viver esta vida a melhor maneira possível, porque depois da morte não existe mais nada? São apenas duas atitudes diante da morte. Aqueles que acreditam têm um coração revestido de imortalidade e estão em paz. Aqueles que não acreditam, a morte seria uma punição, um aniquilamento, uma desgraça. Qual é a nossa escolha? Qual é a nossa opção? Em que nós acreditamos? Esta é a proposta da liturgia de hoje. Que a ressurreição seja uma esperança no nosso coração e que nós possamos dizer ao nosso coração a cada dia: ao contemplar a tua face, eu serei saciado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de convidá-los a ficarem em pé e juntos vamos professar a nossa fé em Deus, o Deus dos vivos, o Deus da ressurreição. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus,
onde está sentado à direita do Pai, que de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Cheios de confiança, amados irmãos, vamos elevar a Deus os nossos pedidos, nossas preces e intenções, na certeza de que Ele mesmo nos atenderá. Irmãs e irmãos em Cristo, apresentemos a Deus as nossas súplicas por nós próprios e pela Igreja, e em favor de todos os homens, dizendo com humildade: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pela nossa Diocese do Winnipeg e as suas comunidades, pelos fiéis que creem na ressurreição e pelos que têm plena confiança no Senhor, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que trabalham pela concórdia entre as nações, pelos que sofrem por amor à lei de Deus e pelos que não têm liberdade religiosa, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelas vítimas da violência e da guerra, pelos que sentem a solidão e a tristeza e pelos que creem na fidelidade do Senhor, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos esposos que se amam um ao outro, pelos que deixaram morrer no seu amor e pelos jovens que escolheram o celibato, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que entre nós sabem aceitar os outros, pelos que cumprem os mandamentos do Senhor e pelos que amam a Cristo nos mais pobres, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, que inspirastes os 7 irmãos macabeus com uma tão grande fé na vida eterna, concedei aos fiéis da Santa Igreja a graça de testemunharem neste mundo a ressurreição de vosso Filho Jesus Cristo. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podem sentar.
irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício para a honra e glória do Senhor, para nosso bem, que é tudo santo. Olhai, Senhor, com benevolência para o sacrifício que vos apresentamos, a fim de participarmos com sincera piedade no memorial da paixão do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda parte. Por Cristo nosso Senhor, pelo seu mistério pascal, Ele realizou a obra admirável de nos chamar do pecado e da morte à glória da geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo resgatado, a fim de que, libertos do poder das trevas, para a claridade da vossa luz, anunciemos por toda parte as vossas maravilhas. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a vida eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, seu castíssimo esposo São José, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, também com Santa Teresinha do Menino Jesus, São Francisco Xavier e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra. Com o vosso servo, o Papa Francisco, com o nosso arcebispo Richard, e com todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimidos. Atendei benignamente as preces desta família, que vos dignastes reunir na vossa presença, e conduzi em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos vossos servos, Nélia Correia, falecida em Água de Alto, São Miguel, Maria Medeiros, falecida em Mississauga, e de todos os que morreram na vossa amizade, e chamastes para vós, configurando-as com Cristo na morte, com Cristo elas tomem parte na ressurreição, quando Ele vier ressuscitar os mortos, e transformar o nosso corpo mortal à imagem de seu corpo glorioso. Lembrai-vos também dos outros irmãos e irmãs defuntos, e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, quando enxugardes todas as lágrimas dos nossos olhos, e vendo-vos tal como sois, Senhor nosso Deus, seremos para sempre semelhante a vós, e cantaremos sem fim os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos está ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja. Dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade.
vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, saudai-vos na paz de Cristo. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele crê e nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Signore, non sei digno che entresse in minha morada, mas dizer uma palavra e esqueça. Que o corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
Vossa
Oremos. Nós vos damos graças, Senhor, pelo alimento celeste que recebemos e imploramos da vossa misericórdia que, pela ação do Espírito Santo, perseverem na vossa graça os que receberam a força do alto. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Chama aqui à frente os nossos irmãos, ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, que vão levar a comunhão aos nossos irmãos enfermos, para que recebam o envio. A nossa proteção está no nome do Senhor. Pai de infinita misericórdia e bondade, acompanhai estes nossos irmãos e essas nossas irmãs que vão levar o precioso corpo de Cristo aos nossos irmãos enfermos, para que eles, associando a nosso Senhor as suas dores e enfermidades, possam ter dentro do coração a esperança da ressurreição, e que a vida que eles agora vivem na graça do Senhor possam contemplar face a face Deus na eternidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vão em paz. Podemos sentar só um instante para alguns anúncios? O nosso boletim informativo já está pronto, com a reflexão dessa semana, com as atividades que nós temos. Só algumas que eu gostaria de relembrar. Primeiramente, é falar dos nossos irmãos que foram para celebrar os 35 anos da nossa comunidade missionária Providência Santíssima. Já estão de volta, né? Foram lá e experimentaram aquele calor do Brasil e agora chegaram num pouquinho de frio. Isso não é nada ainda, mas está começando, não é? Então fizeram uma boa viagem, graças a Deus. Cansaram um pouco, mas valeu a pena, né? Então já voltaram e estiveram lá presentes nos 35 anos da nossa comunidade. Tem até uma fotografia deles no boletim, lá de Aparecida, do Santuário Nacional de Aparecida, lá no Brasil. Só lembrando também que amanhã é segunda-feira. Normalmente nós não temos missa na segunda-feira, mas como amanhã é o dia de nós celebrarmos o Remembrance Day, então nós temos missa amanhã às 7 horas da noite. Tá? Então eu sei que amanhã é um dia de feriado, é um holiday, mas nós temos a missa às 7 horas da noite, é o dia de celebrarmos o Remembrance Day. Mas no calendário litúrgico também nós celebramos São Martinho, e é o dia em que nós vamos à adega e provamos o vinho, não é assim? Então aqui só aqueles que estão fazendo pode ir lá amanhã e provar um pouquinho, não é? Então amanhã nós estamos celebrando então o dia de lembrarmos dos nossos irmãos e irmãs que tombaram na luta pela nossa liberdade. Então vamos celebrar aqui o dia do Remembrance Day. Então todos estão convidados amanhã às 7 horas da noite. Lembro também que na quarta-feira nós teremos celebração lá no Lar Santa Isabel. Então é a segunda quarta-feira do mês, nós temos a celebração no Lar Santa Isabel. E lembrando também que como amanhã é um feriado, então o nosso ofício estará encerrado, né? Então nós não abrimos amanhã a secretaria, porque amanhã é um feriado, certo? Então terça-feira nós voltamos a funcionar no horário normal. Lembrando também que a nossa novena da Imaculada Conceição começa no final desse mês. Então no dia 29 de novembro nós iniciamos a novena da Imaculada Conceição. A novena esse ano vai do dia 29 de novembro até o dia 7 de dezembro. 7 de dezembro é um sábado. Então nós celebraremos no dia 7 de dezembro a festa da Imaculada Conceição. Como o dia 8 calha no domingo, então nesse ano será no domingo. Domingo só se celebra o dia do Senhor, nenhuma outra solenidade ou festa. Então a festa será no sábado. Então todos estão convidados a participar conosco. E também no sábado nós teremos então o jantar da Imaculada. Todos os anos nós temos o jantar da Imaculada. Esse ano nós vamos ter o jantar? Claro que nós vamos ter o jantar da Imaculada no dia 7 de dezembro. Então aqueles que quiserem, venham preparados, porque no final de semana que vem nós já iniciamos a venda das entradas para o nosso jantar da Imaculada, tá certo? Então é a novena, e no final da novena, no dia 7, a festa da Imaculada, e no dia da festa, o jantar da Imaculada aqui no nosso salão. Então todos estão convidados para participar. Então venham preparados para que nós possamos então já comprar as entradas
do nosso jantar e fazer o nosso salão ficar cheio, para ser uma festa linda e maravilhosa para a Imaculada. Não é uma festa para o padre, não é uma festa para a igreja, é uma festa para a Imaculada, tá? Então, na hora que comprar a entrada, não fica pensando, vou comprar a entrada por causa do padre, não vale a pena, né? Eu vou comprar a entrada para... Não, é para a Imaculada. Então, eu vou fazer uma festa bonita para a Imaculada Conceição. Certo? Então vamos ficar em pé, vamos pedir ao Senhor a bênção, a fortaleza e a graça sobre todos nós. O Senhor esteja convosco, desça sobre vós e sobre a vossa família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com vossa vida, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Um abençoado domingo a todos.